É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Neste domingo, a nossa Páscoa semanal. É o 16º domingo do tempo comum. Estamos nesta semana acompanhando, como nós estamos fazendo durante este ano, em dias de domingo, o evangelista Lucas. É uma alegria para mim estar na escuta desse evangelista juntamente com você. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você a Palavra de Deus que o Santo Evangelho nos oferece no dia de hoje. É o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, os versículos de 1 a 13, nós temos aqui no dia de hoje como Palavra de Deus oferecida para nós na Santa Liturgia. E uma coisa muito interessante é que no dia de hoje Jesus vai nos ensinar uma coisa que é realmente muito importante para a nossa vida, que é nos ensinar a rezar. E segundo o evangelista Lucas, Jesus ensina os seus discípulos a orarem a partir de um pedido dos próprios discípulos que pedem a Jesus que ensine para eles a rezar como João Batista tinha ensinado aos seus discípulos. O Papa Paulo VI diz uma coisa muito importante em relação à igreja, diz que a igreja existe para nos ensinar a rezar. Santa Teresa de Ávila dizia que a oração, rezar, é um diálogo entre amigos. E é assim que a gente olha para a vida de oração, para a vida espiritual, como um momento realmente da nossa amizade. Hoje de manhã eu dizia para vocês, né, que uma das coisas que me vinham assim na cabeça era de mostrar a oração do Pai Nosso como uma realidade, uma oração tridimensional. Por quê? Porque é um tipo de oração que ela mexe com um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno do tempo. Interessante que é Santo Agostinho, que refletindo sobre essa questão do tempo, ele dizia assim: o tempo, se ninguém me pergunta, eu sei até dizer o que é, mas se alguém me pergunta e eu tento responder para quem me pergunta, eu já não sei mais dizer o que é o tempo. Mas de todas as formas, a gente sabe que o tempo, ele tem uma realidade, uma forma de experimentá-lo que é tridimensional. Ou seja, o tempo é uma realidade que se divide em presente, em passado e em futuro. E nesse sentido, rezar é entrar no tempo, não numa dimensão cronológica, pura e simplesmente, mas entrar naquilo que a gente chama do tempo de Deus, o chamado Kairos. É fazer a experiência de estar na presença de Deus, que é estar na presença daquele que é eterno. Já na primeira leitura de hoje tem uma coisa muito interessante que a gente vai ver no livro do Gênesis, vai apresentar um modelo de oração, que é o modelo de oração de quem vai fazer pedido. E talvez a pergunta para mim e para você é: como é que você reza? Como é a sua forma de rezar? Para muita gente antiga, na realidade dos hebreus, na realidade dos próprios pagãos, a oração ela era composta de elementos de louvor, de elementos de adoração. Mas hoje, na oração que Jesus ensina a gente a fazer, a oração entra num outro tipo de dimensão, que é aquela de quem faz pedido. Ora, por que é que eu faço pedido? Eu faço pedido porque eu tenho necessidade. E não é? Então, São Paulo vai dizer para a gente que nós que não sabemos rezar como convém, a gente grita Abá ao Pai. E a nós que não sabemos rezar como convém, o Pai nos dá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que sabe rezar e reza em nós a sua oração. E nessa sua oração, o Espírito Santo nos ajuda a clamar, a chamar a Deus de Pai. Portanto, a plenitude da vida da oração é reconhecer uma realidade fundamental de que eu sou um filho, de que eu sou uma filha. E na medida que eu sou um filho e uma filha, por que eu posso fazer pedido? Eu posso fazer pedido a esse meu pai porque eu tenho confiança. Então, no fundo, o ensino de Jesus hoje de a gente rezar partindo dos pedidos da gente, das necessidades que a gente tem,
significa a gente ter uma relação com Deus, que é a relação de quem sabe que pode confiar no Pai que tem. Uma criança em relação ao pai, em relação à mãe, uma coisa que a criança sabe é que ela pode pedir e que ela pode também agradecer. E para agradecer, ela não precisa ficar fazendo grandes discursos muito longos. Muitas vezes o nosso louvor, não é? Quando a gente vai se dirigir a Deus para fazer os louvores, a gente usa tantas formulações, Deus eterno, todo-poderoso. Mas a forma que Jesus ensina a gente a tratar simplesmente assim, chama de Pai, Paizinho, Paizinho que está no céu. E esse céu significa a intimidade mais profunda de Deus e a sua forma também de estar presente na vida da gente, de estar ao nosso lado. O céu não é uma coisa que está acima de nós, não é um céu atmosférico, nada disso. O céu é uma relação, é um modo de ser dessa presença de Deus que é contínua, que é continuada na vida da gente. Portanto, a oração que Jesus nos ensina hoje a fazer é uma oração de confiança, de quem sabe que pode pedir ao Pai e pode pedir de uma forma muito simples, de uma forma muito direta, e pode agradecer também nessa mesma simplicidade. Deus quer despertar em você, quer despertar em mim essa confiança em si mesmo, como aquele que Ele é, como nosso Pai. A oração Pai Nosso, portanto, é a oração que desperta em nós, concede a gente a graça de uma identidade, a identidade filial. Em relação a Deus, nós não olhamos para um Senhor, um soberano, nós olhamos para um Pai e lidamos com Deus como quem lida com um Pai, na intimidade, na simplicidade, na confiança. O texto do Evangelho de hoje, de Lucas, no capítulo 11, versículo de 1 a 3, mostra Jesus rezando em um certo lugar. Primeira coisa, Jesus rezava. Jesus desenvolvia uma intimidade com Deus. E um dos seus discípulos pediu para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus respondeu assim: quando rezardes, dizei. Então a gente vai ler Pai Nosso segundo Lucas, que é uma fórmula bem mais curta, não é? Jesus ensina a rezar dizendo assim: Pai, santificado seja o teu nome. A forma da gente lidar e chamar a Deus é esse. O título que a gente dá a Deus é esse: Pai, Abá, na língua de Jesus, que significa paizinho, que é a forma como as crianças chamavam Deus, o pai, né? Papai, não é? Papá. Então nós nos dirigimos a Deus com essa fórmula simples, direta. É assim que Jesus nos ensina a falar com Deus. Depois diz: santificado seja o teu nome. O que é o nome? O nome é a presença de Deus. Como é que no Antigo Testamento Deus é chamado? Aquele que está presente. Portanto, esse Pai, quando a gente diz santificado seja o teu nome, é reconhecer que essa presença de Deus é uma presença santificante. Do que Deus quer é a nossa santificação. A vontade de Deus em relação a mim e a você é a nossa santificação. Depois Jesus ensina-nos a dizer assim: venha o teu reino. É outro pedido que a gente faz. Esse reino de Deus que a gente pede é essa presença santificante do amor de Deus, do Espírito de Deus. Não é? E o reino de Deus, em última palavra, é mesmo Jesus presente no meio de nós. E aí este pedido: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Então essa primeira dessa tridimensionalidade da oração, a primeira coisa que a gente entra é no hoje, que é uma palavra muito cara no Evangelho de Lucas, o hoje. Hoje a salvação entrou nessa casa, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente pede o pão para hoje. Não estamos pedindo o pão para amanhã, a gente não está pedindo o pão para o futuro, a gente não está pedindo uma boa aposentadoria para quando a gente ficar velho. Não é nada disso. A gente está pedindo o pão para hoje. Então, a primeira coisa que a oração do Pai Nosso nos ajuda é a viver no tempo presente. O maná que era concedido ao povo de Israel, ninguém podia recolher para o dia de amanhã. Era o pão que é dado para o dia de hoje. No Evangelho, essa palavra que é apresentada para o pão, o pão sobre espiritual, não é como vamos ver no Evangelho de Mateus. Em última palavra, os padres da igreja até diziam: aqui neste pão nós entendemos que é a própria vida de Jesus, porque Jesus diz: o pão que eu vou dar
para vocês é a minha carne para a vida do mundo. Esse pão que Jesus nos dá é Ele mesmo. E a gente não precisa de Jesus para amanhã. A gente precisa de Jesus para hoje. Então, o Pai Nosso nos ensina a viver no presente. Mas quando eu disse que essa oração é tridimensional, essa oração também toca uma outra dimensão da vida humana, que é o nosso passado. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Então a oração do Pai Nosso nos faz viver em sintonia com o nosso passado, sem medo do nosso passado. E no passado a gente pode ter errado, né? Durante um dia, quando a gente vai dormir, São Paulo diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então, o nosso passado, a gente precisa fazer paz com o passado da gente. A gente precisa criar harmonia com o pecado da gente, sabendo pedir perdão. Harmonia com o pecado da gente significa pedir perdão para o pecado da gente, assumir o pecado que a gente cometeu, pedir perdão e também perdoar. Então, essa dimensão do Pai Nosso que toca o passado da gente, aquilo que já se foi, para que a gente possa viver na paz. E depois a gente diz: e não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, o nosso futuro que a gente coloca nas mãos de Deus, para a gente não cair em tentação. Portanto, a oração do Pai Nosso une o presente, dá-nos o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, o nosso pecado significa o nosso passado, e não nos deixes cair na tentação. Segura também na tua mão o nosso futuro. Portanto, é essa oração que toca o nosso hoje, o nosso presente, toca o nosso passado e o nosso futuro. O nosso Pai tem o mundo em suas mãos, tem a vida em suas mãos, tem o tempo em suas mãos. E aí Jesus vai explicar uma coisa, acrescentando: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, me empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para oferecer, e outro disser lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos já estão deitados, não posso levantar para te dar os pães. Jesus disse: eu declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará o que for necessário. Nós temos um Pai que nos dá aquilo que é necessário. Então, a gente no Pai Nosso aprende a colocar as necessidades da gente diante de Deus. A gente olhar para as necessidades que a gente tem. E quais são as nossas necessidades? Elas não são poucas, seguramente elas são muitas, e todas elas nós devemos colocar nas mãos de Deus e saber que Deus é que tem aquilo que é necessário para a vida da gente. E aí Jesus continua dizendo: portanto eu vos digo, pedi recebereis, procurais encontrareis, batei e vos será aberto. Quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Gente, essa é a última coisa necessária para a gente entender na oração do Pai Nosso. É que a gente tem que saber que com o Pai Nosso o que a gente está pedindo a Deus é o Espírito Santo. É isso que Deus quer dar. Esta é a grande necessidade que nós temos. A gente não sabe rezar como convém, por isso o Espírito vem ao nosso encontro e clama dentro de nós: Abá, ó Pai. Minha amiga, meu amigo, no dia de hoje, peçamos ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito Santo, para que com a força desse Espírito de Deus, a gente saiba realmente o que pedir e saiba, sobretudo, receber o que Deus tem para dar. O que Deus tem para nos dar é muito mais importante do que aquilo que nós temos para pedir. Essa é a coisa que a gente precisa colocar bem fixa dentro da cabeça da gente. O que Deus tem para nos oferecer é muito mais do que aquilo que nós pensamos, que é o que nós necessitamos. A nossa necessidade fundamental, as nossas necessidades reais, de fato, Deus as conhece e as conhece muito bem e quer vir ao nosso encontro para satisfazer as nossas necessidades. Minha amiga, meu amigo, eu quero nesse momento com você dirigir a Deus a nossa oração.
Senhor Jesus, muito obrigado porque no dia de hoje Tu nos ensinas a rezar, porque Tu colocas em nosso coração o Teu Espírito Santo. Ele é o mestre interior, Ele grita dentro de nós, clamando, pedindo, Abá, ó Pai, para que esse Pai esteja sempre sentido dentro de nós como uma presença constante. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque a igreja é aquela que está neste mundo para nos ensinar a rezar. Porque ensinando-nos a rezar, nos ensina a sentir aquilo que nós realmente somos. Filhas e filhos muito amados, muito queridos, muito queridas. Obrigado por a presença desse Espírito Santo que confirma em nós esse amor de Deus. O amor de Deus Pai foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Nós te agradecemos, Jesus, porque na oração do Pai Nosso a gente aprende a se relacionar com o nosso tempo, sabendo colocar o nosso presente nas mãos de Deus, o nosso passado também e juntamente com o nosso futuro, e assim caminhar com esperança e segurança no nosso dia a dia. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Minha amiga, meu amigo, eu quero fazer chegar o meu abraço para você nesse domingo, nossa Páscoa semanal. Um abraço a Lulu Ordelo e a Matilde Souza acompanhando a nossa transmissão, a Sagrada Família, a Ana Maria Barreto, a Melinha Reis, Consuelo de Jesus, Silvia Fernanda, Viviane, Ana Maria Barreto, Sara Boaventura, um abraço, Leudes Martins e Lulu Ordelo aqui também, mandando o seu abraço, o seu boa tarde, boa noite, já daqui, não é porque eu já passo das 20 horas, então para mim já é uma boa noite. Um abraço para a Aline Sampaio, para a Cida Silva, um abraço para a Leo Passos. E quem mais eu tenho aqui? Cida está dizendo que bom, conseguiu acompanhar ao vivo hoje, né? O Elbi Copissage também acompanhando a gente. Leandro, um abraço para você. Para Vani Brito, Cláudio Queiroz, um abraço também grande. Padre Juarez Farias, um abraço. Dona Matilde aqui diz aqui, é muito bom escutar a palavra de Deus, principalmente. Muito obrigado, né? Dizendo aqui pela minha pessoa, muito obrigado. Aqui Cláudio quero dizer buon pomeriggio, grazie, buonasera dalla parte mia. Um abraço para Cleusa Souza, Mari Caldas, também um abraço para você. Um abraço para Rosa Santos, Jussi Lago, para Marli Vaz, para Claudeci Ribeiro. E quem mais? Genilza Lisboa, para Ivana Souza, um abraço, Ivana, como é que você vai? Para o Padre Edson Nascimento também um abraço, tudo de bom, paz e luz para você. Para Raimunda Batista, para Nide Gomes, aí em São Francisco, Janaína Ribeiro, um abraço, Deus te abençoe. Quem mais? A Melinha Reis diz, Deus te acompanhe, amém. Anne Souza, um abraço para você também aqui, acompanhando a vez. Barcelos, dos 5624, um abraço. Então, a quem está aqui acompanhando, né? Janaína Brante Ribeiro disse que está lá em Belo Horizonte acompanhando essa nossa transmissão, e eu estou aqui em algum ponto do mundo também transmitindo para vocês. Cláudio de Jesus do Amor Divino, Lucas Lima, Padre Lucas, um abraço. Feliz e Santo Ministério. Bom, gente querida, vou deixando essa live por aqui e, como sempre, aquele pedido, não é? Curta o vídeo, curta, encaminhe, comente, que eu vou salvar e vou colocar também no nosso canal do YouTube. O Padre José Raimundo Escutando a Palavra, depois vamos colocar lá na página do Facebook e também no meu perfil de Facebook. Então, um feliz domingo, perspectivas de uma semana realmente boa, abençoada por Deus. Um abraço para a Sônia Damasceno aqui também acompanhando a nossa transmissão, e vamos assim chegando neste fim de dia de verão aqui na Europa, nessa transmissão para você da nossa live de hoje. Sim, eu estou fazendo essa transmissão aqui do lado da Alemanha. Daqui mando, portanto, meu abraço, meu desejo a vocês de muita paz, de uma noite feliz,
não é para vocês. Continuação de um bom e santo domingo. Abraço aqui também para Nira Santana, acompanhando a gente. Então, gente querida, para quem ainda vai participar das celebrações na comunidade, uma boa celebração nesse domingo, não é que rezando o Pai Nosso no dia de hoje a gente sinta ser renovado em nós. Um abraço aqui para Davi, para a Sandra também chegando, que a gente sinta renovar em cada um de nós esse amor do Pai por nós, essa certeza de que Ele quer derramar, dar o seu Espírito Santo, esse Espírito que confirma em nós aquilo que nós somos por graça, filhas e filhos muito amados, muito queridos. Fiquem com Deus, meus caros, e até amanhã, se Deus quiser.